semana, nos dias 1, 2 e 3 de junho. Então, reforço mais uma vez a nossa satisfação de estarmos reiniciando, não é, o curso na forma presencial. Mais de 2 anos que a gente não conseguia fazer um curso na forma presencial. Alguns ainda lembram que a gente tentou fazer em março de 2020 um curso sobre direito eleitoral. Na véspera, nós tivemos que cancelar, infelizmente, devido à pandemia que se aproximava e se aproximava com muita força, não é? Então, nós cancelamos, depois fizemos o curso no formato virtual, não é? Mas de forma presencial, para nós é uma alegria muito grande poder estar preparando este curso e receber todos vocês na semana que vem, né? Na próxima semana, nos dias 1, 2 e 3 de junho. Vocês já devem ter percebido, eu estou um pouco, digamos um pouco não, mas bastante afônico, né? Eu fui acometido de uma gripe e estou com um pouco de dificuldade de falar. O nosso curso, a nossa webinar hoje à noite será mediada pela doutora Cecília, não é? A doutora Cecília está em deslocamento ainda, está chegando na nossa reunião, daqui a pouco vai ingressar na sala, mas será mediada pela doutora Cecília. E na fala, nesta webinar que hoje à noite nós vamos tratar do tema que nós denominamos de nova lei, novos paradigmas. Com esse tema, vamos ouvir o doutor Vinícius, e doutor Vinícius da Luz, o doutor Eduardo Lucchesi, e esse que vos fala. Eu não vou fazer a apresentação formal e oficial dos colegas, doutor Vinícius e doutor Eduardo, eu vou deixar isso para que a doutora Cecília faça no momento que ela ingressar e passar a assumir a coordenação desta fala. Mas eu já vou iniciar dando um primeiro pitaco, digamos assim, em relação àquilo que se propõe o tema dessa nossa webinar, dessa nossa conversa na noite de hoje. Vou fazer uma rápida introdução, depois passo aos colegas, e quando a doutora Cecília chegar, ela assume a coordenação. Mas, quando nós falamos da nova lei de licitações e contratos administrativos, por óbvio que nós estamos falando da Lei 14.133. Reforçando mais uma vez, esta será a delimitação do nosso curso. Essa é a delimitação do curso que nós estamos propondo. A exata análise da nova lei de licitações. E todos nós sabemos que a nova lei de licitações, e eu já disse isso na semana passada, se não bastasse termos a lei anterior, que se denominava 8666, ou não sei quantos meios tinha, mas 8666, e muita gente tinha um preconceito, uma certa ojeriza em relação a esse número da lei. A nossa nova lei, 14.133, conseguiu a façanha de nascer no dia 1º de abril. Então, já é piada pronta, né? Quando nós falamos da data de nascimento da nova lei, já é piada pronta. Ela nasceu no dia 1º de abril. E ela nasceu no dia 1º de abril de 2021, como um lapso temporal, um interregno para a sua vigência efetiva, para a sua eficácia efetiva de 2 anos. É verdade que muitas questões da lei, ela já é utilizada e ela já está com eficácia em andamento. Por exemplo, a legislação que fala das penalidades.
não é? As penas lá no processo penal, por exemplo, de cunho penal. Embora a nova lei tenha feito toda uma alteração, e há uma novidade nessa lei, que, que, que eu já explico, que foi a retirada da redação das sanções penais do próprio texto de lei e a remessa ao Código Penal, não é? Essa legislação penal ela já está em vigor e ela já tem vigência. E ela é muito mais dura, muito mais pesada do que era a legislação anterior, em relação à aplicação de penas e sanções. Por óbvio, não vou aprofundar aqui, esse assunto será tratado com extrema competência pela doutora Maritânia no nosso curso, não é? Mas essa é uma parte, por exemplo, do que já está em vigor da nova legislação. Sabemos também que muitos municípios, por exemplo, já têm a aplicação, embora a obrigatoriedade da utilização da 14.133 é a partir de 21 de abril de 2023, portanto, muitos municípios já têm utilizado parte da nova legislação. Por exemplo, a parte da legislação que fala da contratação direta, não é? É assunto que foi tema da nossa webinar na semana passada. Então, muitos municípios, muitos órgãos públicos, muitas entidades públicas já estão utilizando tanto a inexigibilidade quanto a dispensa com base na nova legislação, com base na 14.133. Então, essa legislação ela nasceu praticamente 30 anos depois da legislação antiga que nós temos, antiga e ainda atual, né? Porque a 866 continua em vigor até o final, até no dia em que entrará em eficácia efetiva a nova legislação, mas praticamente 30 anos depois nós temos, então, uma nova lei. E esta nova lei, embora haja críticas, e há muitas críticas a fazer em relação a ela, mas é uma lei que nasce sob um novo signo, é uma lei que nasce sob um novo paradigma. Nós temos inúmeras alterações, e eu não diria nem alterações, inúmeras questões novas que nasceram com a nova lei. E a principal, e aí eu vejo que a doutora Cecília já está na sala, e eu vou apenas concluir, doutora Cecília, esta minha primeira parte, depois te devolvo a palavra para a condução da mediação da nossa webinar dessa noite, mas se eu tivesse que pegar um ponto principal, e aí eu já faço uma provocação aos meus colegas de conversa nessa noite, o doutor Vinícius e o doutor Eduardo, na academia, por exemplo, e o doutor Vinícius e o doutor Eduardo sabem muito bem disso, a gente fala em uma linha vermelha, uma linha que atravessa todo o sentido de determinado trabalho. Essa nova lei, se a gente fosse pegar aquilo que muitos chamam de o espírito da lei, não é? Aquela flecha que objetiva, que é trazida como objetivo principal da nova legislação, eu diria que é a governança. Vejam que aqui nós temos na nova legislação inúmeros dispositivos legais que tratam de uma perspectiva de uma governança efetiva, de uma governança eficiente, de uma governança de resultados. E aqui, sem nenhum demérito, o termo, a concepção, o conceito de governança foi trazido exatamente da linha da administração. Uma governança administrativa de forma eficiente, com resultados práticos, e aí aqui não podemos confundir. Não estamos tratando aqui do resultado lá da administração privada. Estamos tratando aqui do resultado na administração pública, o resultado para o efetivo atendimento dos ditames constitucionais, o resultado para o atendimento do interesse público. Não é à toa que a nova legislação ela fala, por exemplo, desde a alta administração, e ela já começa dizendo que é de responsabilidade da alta administração criar estruturas suficientes e necessárias para a efetiva implementação dessa legislação.
Ela fala aqui de agentes envolvidos, e quando ela fala de agentes, ela fala em gestão de competência. Gestão de competência para o quê? Para uma governança efetiva, para o atendimento dos resultados que a administração pública precisa alcançar. Poderíamos falar aqui, por exemplo, da teoria das nulidades ou das convalidações, tema esse que, se eu não me engano, o doutor Vinícius tratará no nosso curso. Mas, diferente do que se tinha até hoje, a partir da doutrina de Elie Lopes Meirelles, em que ou era nulo ou era válido determinado ato, aqui a legislação traz com muita força a ideia da estabilidade do ato público. Se o ato público puder ser salvo, ou seja, se aquele contrato feito há um tempo atrás e que está em execução puder ser salvo e não precisar ser enterrado por alguma incorreção formal, ele deve ser salvo, com vistas à governança e ao atendimento do interesse público. Outra questão aqui, e também é um assunto que o doutor Vinícius nos trará no curso, quando você fala em responsabilidade, há aqui uma escala de responsabilidade e traz com muita força também a ideia da segregação e do controle. Segregação por quê? Para que determinado agente não tenha o controle efetivo e total de determinados atos, não de atos, mas atos complexos, mas que essa responsabilidade seja dividida para que haja tanto na segregação um controle dos atos. E aí nós temos as diversas linhas de defesa que o doutor Vinícius tratará mais durante o nosso curso. Mas a responsabilidade aqui, ela tem muita força e ela está ligada à ideia de governança. Mas responsabilidade dentro dos limites subjetivos da responsabilidade de cada um. Eu entendo até que não precisaria sequer trazer, mas a nova lei traz de forma expressa que deve ser respeitado sempre que se apurar responsabilidade os ditames estabelecidos na LINDB, na Lei de Introdução nas Normas do Direito Público. Então, eu vou ficando por aqui, fazendo esta introdução, e a introdução não foi tão rápida quanto eu pretendia fazer. Devolvo a palavra, eu acho que a doutora Cecília... não sei se... vejo ela aqui agora. Não estava vendo, porque o meu computador está segregado também aqui, está segregando as fotinhas de cada um, mas devolvo a palavra à doutora Cecília, que é a mediadora da nossa conversa dessa noite. Seja muito bem-vinda, doutora Cecília. Muito obrigada, doutor Edson. Boa noite a todos os que nos assistem em mais essa semana. Estamos aqui nos nossos atos preparatórios para o curso, né? Que promete discussão de muito boa qualidade e aprofundamento da nova lei. Queria cumprimentar aqui o Fernando, que estou vendo na tela, nosso parceiro, cliente da Dallagnol, Rosalino, doutor Aldemar, que está nos ouvindo, a Rosana, e todos os demais, né? Nossos colegas, doutor Vinícius, doutor Eduardo, e os demais participantes, tá? Boa noite. Vamos lá. Desculpem Cecília, o atraso. Cecília, obrigada por me esperarem. Diga, doutor. Doutora Cecília, eu iniciei uma introdução, mas eu já disse no início que eu não estava fazendo a apresentação dos colegas, né? Então, eu deixo esta função à sua responsabilidade. Obrigada, eu sabia, já ia fazer isso também. Tá bem. Então, doutor Edson, né? Vamos começar pelo doutor Edson, que é sócio da Dallagnol, companheiro já, nos conhecemos há 16 anos, quando eles, talvez nem todos aqui saibam, mas foi a Dallagnol que, por conta de um contrato de trabalho com a Dallagnol, que eu mudei de cidade e também defini meus rumos profissionais. Recente tinha me formado em Direito, e aí vim passar 3 meses para fazer um estágio e já se passaram 16 anos. Falei isso a semana passada, né? Então, de longa data, conheço o doutor Edson, que é pós-graduado, doutorado em Direito Público pela Unicinos, né? Tem uma linda trajetória, com um livro publicado esta semana, mais um livro,
né? Doutor Eduardo, parceiro da Dallagnol, já há bastante tempo, especialista na área do direito público, na área de contratos, licitações. E o doutor Vinícius, que nos acompanha também, está trabalhando na Dallagnol, atua nos processos de Tribunal de Contas, direito público, direito penal, né? Pós-graduado também na área. Enfim, todos dispostos a contribuir, destrinchar, né? Todo esse legado que a nova lei, a 14.133, nos traz. E que, embora já esteja há mais de um ano publicada, ainda poucos lugares já estão aplicando a lei propriamente dita, né? E o doutor Edson falava antes, quando eu entrei na sala, que os municípios que já começaram a aplicar a lei começaram pela contratação direta, e isso se deve, certamente, por conta dos limites que a lei nos traz, né? Então, ela inova nesse sentido, trabalha numa outra perspectiva de não engessar os gestores, né? E propiciar que se possa mesmo fazer contratação direta, reconhecendo essa contratação, e eu falava isso na semana passada, como um processo administrativo que deve ser instruído, e traz também a Lei 14.133, esse entendimento de que tudo é possível se houver a demonstração clara de que é para atender ao interesse público, né? Que respeita a legalidade e que trabalha com os paradigmas que a lei nos coloca, e que antes, me parece, estavam esparsos todos esses vetores, né, do processo licitatório em mais de uma lei, com diferentes procedimentos, um texto da 8.666 de 1993, né, com limites, por exemplo, para a contratação direta, que ao longo do tempo foram se desgastando. E a 14.133 também traz isso, né, que é a possibilidade da gente poder atualizar esses valores a cada ano, né? O que nos dá essa perspectiva de atualização, né? Que imaginem vocês o limite para contratação direta em 1993, né? Ser R$8.000 e R$8.000 em 2022 para a administração da conta de suas demandas. Tá? Então, feitas as apresentações e essa pequena introdução, eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes da noite e já provocando o doutor Vinícius numa fala que ele fez na semana passada e pela qual eu o parabenizei, porque tenho total acordo, e eu acredito que muitos de vocês vão concordar com ele também, de que esse momento, né, a gente está num limbo, que a 8666 ainda está valendo, e nós estamos aqui descobrindo os meandros da 14.133. Então, que momento é esse? Ela nos traz muitas respostas, unifica o texto, né? O RDC sai, o pregão vem para dentro da lei, fica junto, um texto só, mas ela não traz todas as respostas. E o doutor Vinícius nos falava semana passada de que esse é o momento da gente disputar a interpretação dessa lei. Então, começar pelo doutor Vinícius, que pudesse estender um pouco mais sobre essa reflexão que o senhor fez e que é tão importante, né? Trabalha com as nossas expectativas nesse momento de começar a implementá-la. Vamos lá. Obrigado, Cecília, pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem? Sim? Sim, tá, obrigado. Bom som. Perfeitamente. Obrigado. Então, uma boa noite para todos, para os meus colegas aí de ofício e também para todo mundo que está acompanhando a nossa webinar hoje. E obrigado, Cecília, pela provocação, porque, de fato, desde que eu comecei a estudar essas inovações da 1433, eu fui percebendo essa necessidade de
em tantas inovações mesmo que são trazidas ali, de nós colocarmos a nossa interpretação acerca delas, né? De nós ocuparmos o espaço de intérpretes dessa legislação e começarmos já a delinear esses caminhos num sentido que nos interessa, que é justamente o da, como o Dr. Edson comentou já, da viabilização da governança direcionada para o interesse público, né? Enquanto eu trabalhei com a 8666, o sentido que eu tinha dela era quase que de medo, assim. Me parecia uma lei que servia para engessar a atuação do gestor ou engessar a atuação da administração. E algo que começa a ser modificado. E aí, como eu disse, assim, esse espaço que nós temos que ocupar ao interpretar a nova lei é justamente esse, de colocar que essa lei ela vem não com o foco na fiscalização. Claro que ela não deixa de fazê-lo, mas o foco dela não é limitar a atuação da administração pública a certas hipóteses, mas é sim viabilizar e ampliar essas formas, né? É colocar muitos parâmetros aí de razoabilidade, de proporcionalidade, de segurança jurídica que têm que ser buscados pela administração pública para o atendimento do interesse público, sabe? A gente via que a 8666 muitas vezes era usada, e tenho certeza que cada um aqui, nas suas próprias realidades, vai lembrar de algum exemplo, mas muitas vezes ela era usada para paralisar uma licitação de coleta de lixo, enfim, serviços muito básicos, e aí surgia lá, olha, não atendeu tal e tal requisito de publicidade ou de um edital numa data, se apegando a, às vezes, um detalhe formal, e vinha a pretensão, que em muitos casos era atendida, não, para tudo, pouco se importa como fica a situação do munícipe, mas vão paralisar porque, oh meu Deus, a formalidade do procedimento não está bem observada, né? E, de novo, o que a gente sempre, inclusive, defendia e defendemos quando a gente lida com isso, ninguém está aqui desmerecendo a formalidade dos atos administrativos, mas para que servem, né, os atos administrativos? Para dar atendimento às necessidades dos cidadãos. E se eu, na tentativa de preservar a formalidade, causo um prejuízo maior aos cidadãos, eu estou fazendo errado. E então a gente via muitas vezes o Ministério Público e os órgãos de controle se apegando mais ao formalismo excessivo do que a necessidade diária e premente de cada munícipe, né? A nova lei, ela não abandona o formalismo. Ela é uma lei que direciona como serão os formalismos daqui para frente. Mas ela traz diversos aspectos, ela chama a atenção para diversos aspectos que visam dar justamente mais maleabilidade na governança, não para que o administrador se aproveite mais do governo, mas para que o administrado tenha mais uma prestação de serviços públicos melhor. E aí a gente vê, então, tanto do começo da lei, que já coloca ali diversos princípios, né? A Lei 8666, ela colocava vários princípios, mas de uma forma menos exaustiva do que a 14.133. Ela trazia ali, depois, alguns, sei lá, 10 ou 12 princípios, e depois tinha uma expressão de outros princípios correlatos, no final do artigo 3º da 8666. O artigo 5º, ele deve trazer uns 20, pelo menos, nomeados, e no final ele se remete a Lindbe,
que inclusive foi atualizada recentemente, entre aspas, porque ela foi alterada em 2018, mas muita gente ainda não conhece essas alterações, né? Então, ela se remete às alterações da LINDB, que já abre um leque muito grande de novas considerações, né? E aí, nesse ponto, inclusive, a pós-graduação que eu terminei recentemente na URGS foi tratando justamente dessas inovações da LINDB. E aí, às vezes, a gente cita aqui LINDB porque os colegas sabem o que é, mas muitas vezes, enfim, a gente se esquece de que estamos aqui justamente para dizer o que é, né? Então, perdão, mas a LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por isso, LINDB, que é a abreviação. E ela é, digamos que, a regra das regras, né? A LINDB, ela diz como as normas do direito brasileiro, ou seja, tudo que está escrito em lei, regramento, portaria, tudo, administrativo, penal, civil, tudo que faz parte do ordenamento jurídico brasileiro deve seguir estes parâmetros, né? Então, o Código Civil, o Código Penal, enfim, a lei 8666 já tinha que seguir também a LINDB, porque a LINDB ela é um decreto de 1941, eu acho, se não me engano, que foi sendo atualizado, e agora teve essa atualização muito forte em 2018. Enfim, todas as normas administrativas anteriores já tinham que observar a LINDB. Agora, a LINDB veio atualizada e a nova lei de licitações se referiu expressamente lá no artigo onde ela coloca dos princípios, né, de como a gente vai ler essa lei. A nova lei de licitações se refere à LINDB, né? E nela, na LINDB, a gente vê muitas situações onde é colocado, olha, você não vai aplicar regras com base em conceitos abstratos, sem sem especificar como isso vai ser aplicado. Então, eu não, tanto do ponto de vista do administrador quanto dos órgãos de controle, eu não vou invocar um princípio e dizer que, pela moralidade, eu vou tomar esta atitude, simplesmente. Eu tenho que invocar esse princípio que é cabível, eu tenho que agir dentro de todos esses princípios, mas eu vou depois especificar exatamente o que é que eu estou fazendo em nome disso, por que as minhas ações que eu estou propondo se vinculam a esse princípio, né? A própria noção de interesse público, né? Ela o interesse público, tem alguns acadêmicos que inclusive não gostam disso porque tudo é interesse público, né? Então, por exemplo, nos debates que a gente tinha dizendo que, olha, invalidar essa licitação fere o interesse público porque os munícipes precisam desse serviço. Aquele que estava acusando e tentando invalidar a licitação dizia que não, o que fere o interesse público é um mau administrador, é a corrupção, digamos assim. Entende? Então, o interesse público acabava sendo utilizado para qualquer coisa. A própria natureza dos princípios nos abre essas possibilidades de a gente lançar a mão deles para diversos intuitos. Mas quando a gente começa a aprimorar os regramentos, como foi feito na LINDB, a gente começa a dar esse norte. Bom, você vai invocar, sim, esses princípios genéricos, mas você vai ter que especificar como, onde, quando, por quê, sabe? Enfim, eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas acho que eu talvez já possa passar a bola adiante para também não enjoarem muito da minha voz. Mas, enfim, então eu venho assim concordando muito com o que o Dr. Edson colocou no começo, nesse sentido de que o foco é a governança e a governança
existe para atender o interesse público, né? Então, e aí agora a gente tem métodos mais sofisticados, né, de chegar a esse interesse público. Isso aí. Muito obrigada, doutor Vinícius. Então, trazendo um pouquinho disso, da tua colaboração, eu lembrei que tem uma parte da nova lei que fala exatamente sobre o saneamento do processo antes da finalização da licitação, né? Em que a gente vai poder fazer tudo isso que tu estás dizendo, justificando e comprovando o motivo, qual o interesse público que se quer alcançar, poder inovar saneando algumas questões e não ficar refém, né, de uma legalidade que às vezes é estéril e não traz resolutividade na prestação de serviço público, que é o nosso maior interesse. Então, sobre isso também, passando a palavra para o doutor Eduardo, vou pedir para ele discorrer um pouquinho sobre isso. Doutor Eduardo, nos ouve? Sim, escuto, me ouvem bem? Sim. Sim, perfeito. Boa noite, doutor Edson, doutora Cecília, doutor Vinícius, a todos os presentes. Antes eu quero lembrar de uma passagem que o Vinícius falou, muito interessante, né? Que nós estudamos nas ciências políticas, né? Que muitas vezes alguns aforismos, frases, citações, que na verdade o interesse público, muitas vezes, eu não lembro mais quem foi o pensador, muitas vezes o interesse público é a arte da falsidade, né, de transformar o direito no meu interesse próprio no travestido de interesse público. Então, o que nós temos, a bem da verdade, né, com esse desenho, e já vou fazer uma correlação, Cecília, com o ponto que você toca, tá? Dentro desses novos paradigmas, dentro dessa do nosso curso. Nós temos aqui, tá, uma legislação, e devo dizer a todos, eu tenho alguma ojeriza, vou usar uma palavra que o doutor Edson utilizou, de alguns escritos que eu localizo internet afora, muitas vezes citando que a norma é uma norma que vai para frente olhando o retrovisor, enfim, questões nessa ordem, tá? Mas que, na verdade, traz ou consolida alguns pontos importantes, tá? E, na verdade, acaba realizando para nós muito daquilo que o Vinícius falou em duas vertentes, quais sejam, tá? A legalidade, ela é dogmática, é uma lei extremamente lastreada, mas que tenta, sim, trazer toda uma principiologia de boa-fé, que eu acho que é a ideia, o cerne da LINDB, né? A nossa inovação da antiga lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, nós aprendemos, né? O doutor Edson ali estudou também a LIC, né? E hoje é LINDB, né, doutor Edson? Então, como nós vamos dando, né, abreviaturas a tudo, mas essa questão, tá, de entre ler aquilo que está escrito e ver o que ela traz de inovação, ela tem dois pontos muito interessantes. Primeiro, que o doutor Vinícius falou, ela tenta trazer um esgotamento sobre vários temas, né? Ela tenta, por exemplo, trazer uma boa redação do tão complexo e difícil diálogo competitivo. Separar ele numa primeira etapa, numa segunda etapa, quer dizer, olha como vai funcionar a manifestação, ela tenta nos dar esse norte, ok? Ao mesmo tempo que ela traz como ideia também, como base, toda essa principiologia da LINDB, quando fala da governança, que foi citada pelo Dr. Edson e coligada ali pelo Vinícius, partindo de um pressuposto muito claro, tá? A norma, ela não é um adversário, ela não é um inimigo, tá? Ela não é para se tornar um material, tá? Na verdade, revés entre administração e administrado. Ao contrário, ela parte de uma ideia de sinalagma, quase que uma ideia do direito civil, que o que está ali predisposto é para o melhor atingimento das normas. Veja que ela fala em mediação, em solução de conflitos, né? Lembra, a gente estuda na academia a tal da administração dialógica, o termo é bonito, até hoje eu erro o acento onde ele fica, tá? Mas o fato é, o que quer dizer isso, né? Qual que é a busca dessa ideia da administração? Olha, a raiz da palavra é diálogo, e é isso que a norma tenta buscar. Eu acho que o Vinícius foi muito feliz de ter citado esses dois termos, tá? Ao mesmo tempo legalidade, ao mesmo tempo citar um pouco da LINDB, trazendo essas duas ferramentas, e ela tenta fazer
com muito bom contento. O que me preocupa sempre, e já falei isso no nosso primeiro encontro, é realmente, Cecília, a interpretação que cada um de nós dá, né, a partir da visualização e a partir do assistir da norma, tá? Então, dentro dessa ideia de paradigmas, né, novamente buscando a legalidade, se falarmos, olha, tudo será feito de modo eletrônico, existem novas formatações, outros critérios de julgamento, né, Cecília? Há pouco nós conversávamos, eu e a Cecília, perguntando, será que podemos fundir dois, né, métodos, critérios de julgamento? Né? Então, veja que a norma, na verdade, nesse ponto, traz para nós inovações. Então, ela vem trabalhando e trazendo conceitos que já estavam enraizados, tá? Conceitos de boa-fé, que o doutor Vinícius citou. Veja só, um pedido de esclarecimento, turma, né? A partir de hoje, é ato vinculado. Isso daí é legalidade, mas boa-fé. Porque se o Vinícius participa de uma licitação, como ele falou anteriormente, às vezes usar o 866 para travar, né, doutor Vinícius? É uma realidade que outras vezes nós vimos. Vamos falar, olha, se eu fiz uma pergunta e a comissão, o pregoeiro, tá? Vamos falar hoje do nosso agente de contratação, ele me diz que a resposta é sim, não, é deste ou daquele jeito, isso vai se tornar um adendo, uma parte escrita, tá? E não defesa em lei, integrante do edital. Então, quer dizer, ela traz sim essa incorporação da ideia do quê? Olha, quem pergunta está perguntando de boa fé, quem pergunta quer esclarecer uma dúvida. E essa dúvida esclarecida se torna tal qual lei. Então, eu acho que foi muito, muito feliz né, o comentário, né? Essas duas palavras que o Vinícius deixou na passagem dele ali, e também, Cecília, né, adotando a linha que o doutor Edson abriu para todos nós, tá? Lógico, eu não quero aqui tratar de sanções, que são partes dolorosas, né? Ou da parte criminal, atenta à lei, a área da doutora Maritânia, mas é fato que a ideia de governança, antes de mais nada, não é uma ideia sancionatória, não é uma ideia punitiva, é uma ideia resolutiva. Governar, tá? Antes de mais nada, é buscar um conceito vulgar, porém muitíssimo verdadeiro, de um bem-estar, tá? E bem-estar não se consegue com litígio, não se consegue, né, com, na verdade, um conflito reiterado, imaginando que eu, administração, por ver um contrato do Vinícius da Luz, advogado, doutor, entendo ele como um inimigo, né? Quando ele deveria ser um dos meus maiores aliados. Né? Então, a ideia dela é tentar também diminuir esta problematização. Tá? Essa dinâmica que nós temos ainda hoje, tá? Envolta nesta questão toda. Tá? Então, o que eu quero deixar, né, eu sei que eu circundei um pouco o teu tema, eu quero deixar só, de repente, um minutinho depois para o final, tá, Cecília? Né? Só para não esgotar tudo, mas efetivamente eu queria aproveitar, antes de mais nada, essas palavras que foram ditas, porque elas foram de alta calibragem, tá? E elas servem muito bem, tá? Para uma base que nós vamos ter na nova norma, tá? Nós vamos seguir estritamente ela. O Vinícius falou, legalidade. Mas nós temos um outro ponto, a boa-fé. Nós temos a linha, tá? E uma eventual falha não vai ser sinônimo de uma punição, de uma sanção objetiva, tá? E aí vem o grande gênero a qual pertence as duas espécies. Eu quero inverter aqui a pirâmide de Kelsen. Eu quero dizer que esse é o primeiro grande passo de falar assim, fato, valor e norma, a norma ali, tá? Mas do fato, governança é isso, tá? Governança é essa busca, né? De juntar a lei, de juntar aquilo que a boa-fé nos oferece e bem executar o nosso contrato, tá? A punição pela punição, né? A busca, a destruição da norma é só prejuízo. Se nós, doutor Edson, começarmos a condenar o diálogo competitivo, que a gente sabe, né, nos seus estudos, o senhor bem reporta que não funcionou em território alienígena, né? Mas no Brasil, o que nos parece? Um conluio engendrado através da lei, né? É o primeiro cheiro que nos parece. Como que licitantes, né, ex-adversos vão se reunir para ofertar uma solução. Mas veja, tá? Uma disputa limpa, gravada, previamente falada, com a melhor oferta, com a melhor proposta, né? Sem gabinetes escusos, né? Sem gabinetes de sombra, sem nada nesse sentido.
Tá? Então, vale sim a pena tentar implantar, sem nenhuma hipocrisia, algo que possa vir a funcionar e pelo menos ajudar a limpar e a moralizar um pouco o sistema. Tá? Então, quero, né, deixar esse meu referencial, tá? Porque as novas incorporações da norma são muito, muito importantes e terminam, inclusive, com antigas vicissitudes, problemas dos convites, né? Diminuindo, como eu disse, a questão da inacessibilidade. Nós temos falando o Portal Nacional de Compras Públicas como uma grande matriz de informações. Nós estamos falando de outras buscas orçamentárias, não só dos 3 orçamentos, quer dizer, o nosso Licitacom, né? Hoje, né, vai ser uma grande ferramenta e amanhã nós vamos ter os mesmos acessos à plataforma. Então, nós vamos ter, assim, na verdade, uma norma que eu quero presumir que, de futuro, tá, ela vai poder ser bem aplicada, né? Trabalhando com aquilo que a boa jurisprudência já nos ensinou, né, em virtude da 8666, e materializando aquilo tudo que ela pode nos trazer, como as próprias contratações integradas. Sempre havia um medo do artigo 7º, do parágrafo 2º, quem projeta pode executar, quem executa fiscaliza. Veja que hoje o pacote é completo. Ou a semi-integrada, eu e o doutor Vinícius, quer dizer, a semi-integrada parece integrada, só que não é, pelo simples fato que a administração pode, né, sugerir outra questão, né? Então, ela tem capacidade ainda de inferir diferenças entre um ato básico e um ato executivo, tá? Então, são figuras que vêm alicerçar muito, muito daquilo que nós temos hoje, tá? Como anseio, como ato vivencial, como situação de resolutividade, tá? E eu acredito que venha, pelo menos, né, quero presumir, aí não só nas pequenas licitações, nas grandes, enfim, né, em todas delas, mas venha ajudar a afastar muito desses debates que tínhamos, tá, sobre esses temas, e que muitas vezes o quê? A lei, como bem disse o doutor Vinícius, era usada não para favorecer, não para atingir o fim comum, o objeto, né, a prestação do serviço público, em sentido lato ou estrito, mas para barrar uma licitação. E a gente não conseguia coletar lixo, não conseguia fornecer medicamento, não conseguia comprar pneu e tantos quantos outros exemplos possam existir. Tá? Então, essa é uma questão, né, que quero ponderar como essa questão do paradigma. Tá? Então, quero deixar isso bem pontual e devolvo a palavra, tá, doutora Cecília? Né? Sem deixar de depois me deixar uma palhinha, tá? Pode deixar, doutor. O nosso intuito, né, com esses encontros assim rápidos, é deixá-los todos muito motivados para os 3 dias de curso, né? Esse é o nosso maior objetivo. Então, além dessas questões que já foram colocadas, eu queria questionar o Dr. Edson e pedir que ele fale um pouquinho sobre a questão dos procedimentos auxiliares, que é também uma grande inovação da 14.133, porque contempla algumas possibilidades que às vezes a gente não consegue enquadrar exatamente, né, nos moldes, na perspectiva da lei, e que em termos de 8.666, muitas vezes também serviu para a gente deixar de considerar algumas hipóteses de prestação de serviço público que poderiam trazer grande resolutividade, né? Então, dentre esses métodos auxiliares, a gente tem o nosso já conhecido e famoso sistema de registro de preços. E que, na medida do possível, que o doutor Edson nos adiantasse um pouquinho sobre isso. Se não me falha a memória, esse assunto vai ser tratado pelo senhor e o doutor Eduardo, não vai? Nos dias de curso. Eu acho que será tratado no curso pelo doutor Eduardo. É isso, né, Eduardo? Isso. Tá, então, eu posso dar uma palhinha aqui. E devolver a palavra para ele. Mas o assunto estará em muito boas mãos com o doutor Eduardo no nosso curso. Mas, de fato, e só rebobinando um pouco, e aqui eu quero fazer, Cecília, antes de entrar na questão que tu nos faz a provocação, eu quero juntar dois termos muito utilizados pelos colegas nas suas falas.
O doutor Vinícius fala em boa-fé, a boa-fé para o desenvolvimento do interesse público, não é? E isso está relacionado a, por exemplo, alguma convalidação ou a estabilização de um ato administrativo. E fazer uma ressalva aqui, um grifo. A convalidação de um ato ou a estabilização de um ato, ele é para o atendimento do interesse público. Que não se ouça e não se leia e não se interprete que a estabilização ou a convalidação de um ato sirva para não punir eventuais responsabilidades que devem ser punidas. A legislação diz, em termos gerais, basicamente o seguinte em relação a esse assunto: sempre que for possível você salvar um ato para bem do interesse público, você deve salvá-lo. Mas não deixando de lado a necessidade da responsabilização e até punição quando for o caso. E aqui eu vou repetir, quando for o caso, aquilo que o doutor Eduardo diz. Não é uma política de penalização, mas também não é uma política de, digamos assim, deixar passar o ato irregular, o ato fraudulento. É salvar sempre o ato que possível para o interesse público e buscar a responsabilização quando ela é necessária. Mas eu vou voltar ao termo que o Vinícius usou da boa-fé e a questão da convalidação dos atos, juntando com a relação dialógica que o doutor Eduardo trouxe. Vejam que esta lei, a 14.133, ela faz uma confissão. Ela confessa que a administração pública não sabe tudo. Ela confessa, doutora Cecília, que a administração pública não tem a solução para todos os problemas. Ela confessa que a administração pública tem que dialogar numa relação de boa-fé com o parceiro privado. A relação pública não pode ver no seu parceiro privado como um inimigo, que faz um contrato após um processo de licitação e já fica olhando lá nas cláusulas punitivas. A administração pública, para o bem do interesse público, deve verificar no parceiro privado como um parceiro que está conjugando esforços para o atendimento do interesse público. Claro que é verdade que administrar a iniciativa privada, o parceiro privado, quer o seu lucro. É para isso que ele oferece o seu serviço e os seus bens para a administração pública. Não há aqui nenhum efeito de beatificação, de benevolência, não há um interesse comercial. Mas esse interesse comercial precisa ser visto, e a nova legislação traz isto com muita força. Precisa ser visto com boa-fé, em uma relação de diálogo e de construção de alternativas para a solução do interesse público. Veja, por exemplo, e o doutor Eduardo trouxe isso para nós, o que é o diálogo competitivo? O diálogo competitivo é a administração dizer o seguinte: eu tenho um problema, mas eu não sei como solucionar esse problema. E por isso, eu abro inscrições para quem possa me ajudar, para quem possa intervir para, junto comigo, encontrarmos a solução deste problema. E aí vem uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, seja lá quantos forem. E aí, num diálogo, e aqui, doutor Eduardo, eu acho que até o termo está, de certa forma, equivocado. Porque não é competitividade no diálogo, mas, assim, congregação. É um diálogo que não é competitivo entre si mesmo. Claro que a competição vem num segundo momento para verificar quem irá executar
ajustar o resultado alcançado durante o diálogo. Mas o diálogo é de congregação, o diálogo é de união para a busca da solução que a administração pública não tem. Então, essa questão é um exemplo claro. E aí, o doutor Eduardo falou na visão que a legislação tem e que eu acho que até os alemães têm um termo que se chama Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Eu acho que até pouco tempo, e não vou citar exemplos aqui porque não vem o caso, mas até pouco tempo eu digo, a análise punitiva e controladora e de persecução, uma análise de que qualquer relação entre o público e o privado é uma relação promíscua, uma relação de fraude, uma relação de corrupção. O diálogo competitivo diz, olha, senta todo mundo na mesma sala e vamos discutir a solução para isso. E mais do que isso, grava tudo. Hein, doutor Eduardo? Grava tudo. Em áudio e vídeo. E depois junta no processo. Claro que há exceções aqui, mas esta é a regra. Não é? Então, esse é um exemplo, mais um exemplo daquilo que é uma extrema inovação da nova legislação, que traz isso, a transparência. A transparência aqui não significa apenas o atendimento do artigo 37 da Constituição Federal, que fala lá em publicidade. A transparência aqui além da publicidade, é a divulgação nos portais, no Portal Nacional das Compras Públicas, de todos os atos que envolvem a licitação e os contratos. Eu, quando faço, em nome da administração, um aditamento de contrato, por exemplo, com determinada empresa, não basta mais publicar num jornal de grande circulação um extrato dizendo o seguinte, houve um aditamento. Não, tem que haver a publicação lá. Então, essa questão, ela se relaciona de duas formas. Busca-se na iniciativa privada um parceiro para a resolução dos problemas, mas também se diz tudo o que envolve esta relação. Tanto na relação dialógica com gravações, todo o processo licitatório, doutora Cecília, e tu me provocou falar em relação ao processo, todo o processo licitatório muda de patamar totalmente. Nós estávamos numa relação analógica, como aquele despertador a ponto, tec, 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 né? Na nossa cabeça, daqui a pouco vai despertar. Não, hoje a relação é digital. Hoje todo o processo tem que ser digital, com meios digitais, com instrumentos digitais. E quando isso não for possível, quando tiver que ter alguma relação que não possa ser de forma eletrônica, pela internet, enfim, precisa ser gravada. E eu não vou... É só para trazer uma única questão agora, Cecília, respondendo a tua provocação em relação aos procedimentos auxiliares, eu só quero chamar a atenção, por exemplo, um dos institutos de procedimento auxiliar que sempre teve muita crítica, e o doutor Eduardo vai trabalhar isso no curso, por exemplo, era a questão do registro de preço. Hoje o registro de preço ele muda de patamar. Ele ganha vários novos institutos e instrumentos, onde tem lá o coordenador, e não é esse o termo correto, né? Mas tem quem cuida, quem é o coordenador geral daquele processo, tem quem tem interesse em relação a ele, mas uma questão que para mim é mais importante, por exemplo, no registro de preço, é a delimitação dos valores de carona, não só dos valores, mas da forma do carona. Hoje o carona, ele só pode pegar carona tendo autorização do órgão que controla aquela ata, do órgão e do contratante.
E, além disso, ele só pode aderir num percentual máximo de 50%. E a soma total de todas as adesões não pode ultrapassar 200%. Então, aqui, por exemplo, não se pode fazer um registro de preço e ficar todo mundo se agarrando nele, pegando carona. Aqui há uma limitação que traz muito mais transparência, novamente, para a administração pública. Eu falei bastante, me perdoem. A gente já está com a hora bem adiantada. Isso. Eu só queria fazer mais uma observação e também o motivo da minha provocação a respeito do registro de preços, que é o seguinte: a gente não pode mais buscar registro de preços nos municípios vizinhos, né? Acho que depois o doutor Eduardo pode falar um pouquinho melhor sobre isso. São apenas para as instâncias superiores, no caso, Estado e União. E o inverso não é verdadeiro, né? União e Estado não podem buscar nos municípios. Mas eu não vou me aprofundar, porque isso é tema do doutor Eduardo. Isso é bastante polêmico, e a gente vai poder aprofundar isso nos nossos 3 dias de curso, né? Mas eu só queria fazer essa pincelada e acabei me equivocando com o palestrante do tópico, e já peço desculpas agora para o doutor Eduardo. Eu vou passar a fala para ele, e eu acho que a gente já tem que ir se encaminhando, né? Tá boa a conversa, a provocação foi feita, aguardamos todos vocês nos dias de curso e vamos nos encaminhando, então, para o fim. Doutor Eduardo, por favor. Obrigado. Só para concluir, tá, né, da questão do registro de preço, dentro desse nosso mundo editalício, tá, ele, na verdade, ajuda a debelar uma antiga discussão, né, então não só obras de serviços de engenharia, mas acaba aglutinando um grande universo daquelas compras fracionadas, parceladas, aquelas com previsão, e, logicamente, com alguns dados basilares que são introjectados dentro da lei. Então, nós vamos ter a realização de pesquisa de mercado, a rotina de controle de fornecimento, a atualização periódica de preços registrados, o que evita, como se tem hoje, o bom e velho pedido de reequilíbrio, qual seja o aumento de insumos, de materiais, ele vai ser feito pela própria administração, dentro de uma autotutela, agora dentro de um poder-dever devidamente legalizado, tá? A definição do período de validade, com uma informação interessante, doutora Cecília e doutor Edson, ainda com uma sobrevida, tá? Pós a definição de validade, para fins da busca, tá? De valores da ata, né? E efetivamente como norte para novas aquisições, tá? Seja por outras modalidades licitatórias, tá? E também a inclusão na ata da lista subsequente de devidamente os colocados, né, quem ofereceu o menor preço ou maior desconto, enfim, tá? Mas na lista a sequência já de quem são os demais, os sucessores, que prometem colocar preços iguais ao do licitante vencedor na sequência, evitando que eu fique chamando o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Numa ata que muitas vezes perdura por muitos dias, muito tempo, né? E, efetivamente acaba não se mostrando veraz. Ontem mesmo eu enfrentava um problema numa das associações de município aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde nós estamos no 6º colocado da ata, para ver se ele tem ou não interesse em fornecer produtos químicos medicamentosos. Então, veja, né? Isso já vai ficar consignado a partir de agora. Então, a gente não precisa mais perder tanto tempo. Isso é um rápido release, tá? De tudo aquilo que ela vai nos oferecer com um novo desenho, inclusive aquilo que o Dr. Edson falou, o quantitativo também a ser designado, tá? Bem como a lembrança que a doutora Cecília fez da nossa carona. Instituto que eu tenho por bem, acho muito válido, tá? Em que pese todo mundo escrever contra, mas me parecia mais um colar, copiar do que realmente uma grande verdade, porque ele facilita, basta ter boa fé, não é mais do que isso, tá? Eu dou por encerrado aqui, eu estou devendo ainda da Cecília, mas esse eu só vou entregar no curso, tá? Só para quem vier. Tá tudo bem, então, doutor Eduardo. Depois vou voltar à provocação lá no curso, porque é um bom instrumento, algo que essa lei nos traz e que eu acho muito salutar. Doutor Vinícius, sua fala final. Agradecer aqui a participação de todos, a oportunidade de estar conversando sobre esses temas que me interessam muito, e só ressaltar a importância até de
de nós conversarmos com os nossos amigos, com os nossos colegas administradores e servidores e todo mundo que está aí do nosso lado, batalhando por uma cidade melhor, um país melhor, para a gente se interessar por esse tema, né? Para a gente estudar esse tema, para que nós possamos nos inteirarmos, né, de todas essas inovações e conseguirmos viabilizar, né, uma boa governança, uma boa atuação, seja em qual setor que a gente estiver aí, né, da administração pública. Então, é um tema de grande importância e relevância, então felizmente, temos um curso aí também para poder aprofundá-lo. Doutor Vinícius sempre me inspira nas falas dele. Eu tinha separado um negócio para ler aqui, e aí, quando tu começou a falar de novo, eu disse, cara, tenho que ler. Quando eu estava dirigindo para cá, apavorada, porque eu tinha todo um planejamento para estar mais cedo aqui na minha casa para poder fazer a webinar e teve um problema na estrada e a gente fez a licitação do lixo também no lugar onde eu trabalho hoje, então foi um dia bastante tenso. E aí eu dirigindo assim e pensando no curso e pensando no escritório, pensando nas pessoas que a Dallagnol agrega, me lembrei de uma poesia e lembrei por conta da fala do Vinícius da semana passada e esse momento, né, de espera da aplicação da lei. Então, antes de passar a palavra para o doutor Edson, né, que eu vou pedir para fazer o encerramento dessa webinar, eu vou tomar a liberdade, né, representante aqui das mulheres e da sensibilidade, digamos assim, para ler para vocês um poema do Paulo Freire, né, que tem apanhado tanto, nosso querido Paulo Freire, e que eu acho que hoje é quinta, né, estamos nos preparando para o final de semana, não vai fazer mal para ninguém essa reflexão. Ele escreveu quando estava no exílio, Canção Óbvia. Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um ano de espera vã, vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos. É perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Paulo Freire, Geneve, março de 1971. Então, lembrar a todos que nós estamos em 2022, né, que o advento da Lei 14.133 venha também com muitas outras boas novidades na democracia brasileira. Então, faço aqui a minha última fala, passo a palavra para o doutor Edson para fazer as honras da casa, nosso grande anfitrião nesse curso. Ô, Cecília. Vamos lá, diga. Antes do Edson, me permite, eu não sei se é só eu que estou de alunos, tem mais alguém acompanhando, vocês vão falar de nós. Não sei quanto... Não, a metodologia da webinar, Fernando, é a gente fazer a problematização e os alunos acompanharem, né? Durante o curso vai haver todo esse espaço, os alunos poderão a todo momento fazer a sua reflexão, tá? Além disso, antes mesmo, eu acho que tu já pode encaminhar, se quiser, por escrito, alguma dúvida, enfim, se todos concordarem, nós já estamos às 20h06, tu pode fazer a tua manifestação aqui, se não houver óbice de... Eu não sei como é que está o horário das outras pessoas. Não, só para responder o Fernando,
além de ti, nós temos a satisfação de ter vários alunos presentes na sala, o que muito nos agrada e é uma satisfação para nós. Não, como disse a doutora Cecília, não havia previsão, mas por deferência a ti, a palavra está à tua disposição. Não, não, Fernando, bem tranquilo, de forma bem informal. Nós estamos que nem a nova lei de licitações, não estamos muito rigorosos à formalidade. Então, a palavra está à tua disposição. Se tu quiser colocar alguma coisa, fica tranquilo. Bem rápido, assim. Não, primeiro eu queria saber quantos, igual eu estou no grupo que eu não estou vendo aqui, só isso, primeira questão. A segunda é que quando eu vejo vocês falar, né, eu acho que quando a gente que foi secretário, administrador, acho que quando a gente fala para vocês que são defensores em processos, vocês devem ficar imaginando um conjunto de processos. Quando eu vejo vocês falar, eu imagino os processos que eu vivi, né? Eu só queria deixar um questionamento sobre a questão da adesão da ata, essa mudança que teve que vocês falaram. Veja bem, já tinha adesão de ata, por exemplo, o município podia fazer uma adesão da ata do governo federal, né? Pelo que eu vi agora, e não pode mais entre os municípios. Mas veja bem um problema que eu queria colocar para vocês. O município, quando compra, por exemplo, vou pegar o caso do uniforme, que foi muitas vezes, em vários municípios, aderido. Veja bem, eu pego o município de Parobé, por exemplo, que eu fui secretário. Lá eu vou comprar uma quantia X para um número de alunos X. Para mim aderir uma ata do município, o município tem que ter uma probabilidade de quantidade igual. É o caso, não, mas tu adere uma compra do Ministério da Educação. Sim, mas o Ministério da Educação compra milhares de tênis, milhares de uniformes. Quer dizer, como é que o município vai conseguir comprar numa adesão de ata com um valor que uma licitação que não foi executada, ela foi feita para comprar, por exemplo, 100 mil tênis. O município quer 1.000. Como é que ele vai aderir uma ata e o cara vai entregar, o fornecedor vai entregar um valor do tênis quando o cara comprou uma quantidade de 1 milhão de tênis e eu quero comprar 1.000? Como é que isso vai se dar a nível de Estado? Porque a licitação do Estado é muito maior e a licitação da União maior. Como é que vai dar essa adesão de ata na hora de comprar e o cara fornecer pelo mesmo valor, pela quantidade que não tem? Isso. Eu não sei se o doutor Eduardo quer responder ou quer deixar para responder no curso, porque uma das nossas estratégias, Fernando, é não responder tudo para levar você para o curso. Tá? Então, mas assim, ó, Fernando, a princípio tem que haver, inclusive, a concordância do fornecedor, porque tu tem razão, o fornecedor que fornece 10 mil tênis, ele não é obrigado a sair lá do Rio Grande do Norte para trazer 100 tênis para ti aqui, entende? É mais ou menos isso, mas deixa com o doutor Eduardo. Perfeito, tá? A questão do que o Fernando coloca, tá, é uma questão mais operacional e logística, tá? Da pessoa realmente demonstrar o interesse. Por quê? Porque o Dr. Edson tocou num ponto importante, tá? Importante, que o órgão gerenciador do registro de preço, que gera uma ata e gera um contrato, e isso fica bem claro na lei, tá? Ele já deve deixar consignado. Então, nunca existiu mandar e-mailzinho, só posso aderir à tua ata? Isso nunca existiu, isso é enjambração, tá? E isso é falha técnica, não tem outro nome, tá? Então, isso deve existir já na ata prévia, e quem está aderindo a ela, tá, fica ciente da possibilidade de determinados entes federados, vamos imaginar a União, né, adquirindo o uniforme. A União não, porque a questão de uniforme só usa 5% do salário de educação, não usa MDE nem Fundeb. Mas vamos pegar o Estado, tá? Eu estou usando o recurso livre, então, tá? Efetivamente. Então, o Estado faz uma licitação, né? E eu tenho interesse em comprar determinadas vestes para o meu discente. Quem está absorvendo a ata está absorvendo também esta obrigação. Ok? Tá? Não há um direito disponível a partir daí de falar eu só forneço ao Estado do Rio Grande do Sul e não forneço a quem efetivamente está aderindo a essa ata. Por quê? Você está entrando, mais uma vez, num ato vinculado. Tá? Não há esta possibilidade, como não tem hoje,
né? Muitas vezes a gente falava da boa-fé, mas também tem a má-fé, né, doutor Edson? Do licitante que entra e depois não quer cumprir suas obrigações, tá, Fernando? E isso vale para qualquer um de nós. Quem participar vai ter que ter ciência disso, né? A sua questão foi muito boa, porque muitos de nós lembramos de vários atas, eu me lembro de alguns municípios, né, aderindo, por exemplo, a atas do município de Dourados, no Mato Grosso, a município de São José dos Pinhais, no Paraná, e atas muito bem elaboradas, tá? Muito bem feitas, e que talvez dentro de uma quantidade e qualidade muito mais acessível para Parobé do que seria uma licitação federal ou estadual. Mas fato é que quis a legislação desta maneira. E em querendo, aderindo a ela, eu estou vinculado àquele determinado certame. Né? Há aquelas ponderações que eu fiz rapidamente, Fernando, da pessoa poder falar, olha, mas está atualizado o valor, tem uma atualização periódica, né? Ou segundo colocar, falar, não, eu ofereço o mesmo preço que o Fernando, que o Vinícius, que é o segundo, e a Cecília o terceiro, e assim sucessivamente. Só que não há, tá, efetivamente, como fugir disso. O que pode acontecer, tá? Veja só, a ata, e é curioso dizer, eu me vinculo a ela, certo? Perfeito, né? Só que, dentro dos quantitativos e qualitativos, eu posso realizar o não fornecimento, mas não por um ato volitivo a partir daí, tá? Veja só que nós estamos falando de um grande empreendedor, né, que muitas vezes fala assim, para que eu vou entregar em Parobé se eu posso entregar no estado de Goiás, por exemplo? Né? O que eu quero com Parobé? Entregar 500 camisetas lá, nem sei onde é que fica. Pois bem, tá? O fornecedor, ao fazer isso, tá? Ele só teria esta possibilidade, na atual 14.133, tá? A partir de, ou esgotamento integral de todo o quantitativo, pela nova legislação, tá? Ou 2, comprovação devidamente relatada, que não se confunde com a correção periódica de preço, tá? Que é necessário a aplicação de um reequilíbrio chamado a partir de agora, né, de repactuação pela legislação, tá? Então veja, simplesmente o gosto dele de falar que Parobé é longe de Goiás não vai mais servir de alegação, tá? Que isso fique bem claro a todos aí que estarão, né, nos acompanhando. Que bom que viesse também os licitantes, né? Porque eles às vezes querem participar, mas não querem cumprir. Mas, enfim, faz parte do jogo, tá? Espero ter respondido rapidamente, tá, Fernando? Fernando, só para esclarecer, a tua inscrição agora ficou mais cara, viu? Isso aí tem como é que é, 25% do contrato? Exatamente, a tua inscrição agora está mais cara. Em nome do Fernando, eu quero agradecer a todos os alunos, como diz o Fernando, que participaram dessa webinar. Quero agradecer a doutora Cecília, nossa querida mediadora. Quero agradecer ao doutor Eduardo, doutor Vinícius, nossos parceiros nessa prosa dessa noite, e nossos parceiros também no curso que iniciaremos na próxima quarta-feira, juntamente com a doutora Tiziane e a doutora Maritânia, não é? E nós 4 que estamos aqui presentes nessa webinar, aguardando todos vocês no nosso curso. O doutor Vinícius fala em fazer uma interpretação, digamos assim, interpretar a norma ao nosso, da forma adequada daquilo que nós entendemos por adequado, né, doutor Vinícius? Eu ouvi alguém dizer que essa nova lei, a 14.133, neste momento, ela precisa ser comentada a lápis. Ela precisa ser interpretada a lápis, porque muita coisa que se comenta, que se interpreta, que se entende, daqui a pouco a doutrina, a jurisprudência, a própria aplicação dela vai passar a entender de forma talvez um pouco diferente do que se entende no primeiro momento. Então, utilizando esse mote de comentar a lápis, eu quero encerrar a nossa webinar, convidando mais uma vez a todos vocês para se juntar a nós no nosso curso, para que a gente comece a interpretar a caneta. Um grande abraço e até quarta-feira. Tchau. Abraço a todos. Eu nunca mais vou ler nenhum poema antes do Fernando falar, viu?